Começa hoje o podcast A Rota do Acolhimento. E hoje vamos falar, Gustavo, sobre o papel fundamental do Conselho Tutelar. Eu sou Mariana Stasner, sou psicanalista e produtora cultural. Sou branca, tenho luzes claras no cabelo, estou usando uma blusa rosa fúcsia. Estamos aqui, eu estou cercada dos meus dois lados, do lado do meu lado esquerdo com uma mulher e do meu lado direito com Gustavo, homem. Sou Gustavo Hubert, sou jornalista, produtor audiovisual e cultural. Tenho a pele branca, estou usando uma boina verde, de óculos e uma camisa social branca com linhas azuis. Estamos aqui em uma sala de reuniões, ao fundo uma TV, a logomarca do nosso podcast, A Rota do Acolhimento. Estamos em uma mesa envidraçada, preta, as paredes aqui são brancas, cadeiras amarelas, né? Estamos um ao lado do outro aqui para fazer esse podcast. Perfeito! Este projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Estância Velha, através da Diretoria de Cultura, né? O nosso objetivo, Gustavo, então, ao longo desses 3 episódios, é conscientizar, né, a população a respeito dos direitos das crianças e adolescentes, promover mudanças culturais no sentido de que todos nós somos responsáveis pela garantia de direitos dessas crianças e de como a gente faz isso e onde que a gente vai denunciar daqui a pouco uma violação, uma negligência, né, para que essa criança tenha os seus direitos garantidos e também apresentar então os sujeitos, né, os agentes envolvidos nessa proteção. Exatamente, levar informação, reflexão, mostrar que são muitos agentes envolvidos nessa trajetória e explicar para as pessoas que direitos são esses que precisam ser garantidos, o que é uma violação do direito, por que esses agentes entram em campo para garantir essa proteção. Perfeito. E hoje, então, a gente está recebendo as conselheiras de Estância Velha, né? A Carla Redler, que é conselheira titular, podemos dizer assim, né? A Carla Torres, que foi conselheira há muitos anos e hoje é conselheira, ela é suplente e tem assumido, né, Carla, com bastante frequência ali o trabalho. Então, vamos apresentar nossas convidadas. Maravilha. Então, a Carla Redler, 45 anos, catequista há 20 anos, 15 anos trabalhando na área da infância e da juventude, como conselheira tutelar. Esteve atuando no Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o COMAD, é também representante do Conselho Tutelar no Gabinete de Gestão Integrada Municipal, fez curso de noções de direito penal para conselheiros tutelares, como especialista em direitos humanos de crianças e adolescentes, Luciano Petiati. Atualmente está, então, graduanda, né, no curso de serviços sociais. Então, temos 2 conselheiras aqui com vasta experiência. Agora a Mari apresenta. Perfeita. Outra Carla, né? Nossa outra convidada também, Carla Torres, graduanda em serviço social, atua por 25 anos, né, como conselheira na proteção do direito, então, violados de crianças e adolescentes, na cidade aqui de Estância Velha. Ela faz parte da ACONTUS, que é a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares aqui no Rio Grande do Sul, e onde ela foi a primeira presidente mulher dessa associação. E hoje ela ocupa o cargo, então, de secretária. Ela foi representante do Fórum Nacional dos Conselheiros Tutelares, representando o nosso estado, e é representante também, representante gaúcha no PPCAM, que é o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, junto à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Então, vamos começar, né? E aí, vou aqui perguntar para a nossa Carla Torres, né? Oi. O que te fez trabalhar, né? O que te fez escolher trabalhar na proteção de crianças e adolescentes por mais de 20 anos e se é essa questão inicial ali que te fez querer estar todo esse tempo, né? Se é o que te faz ficar ainda atuando nessa área. Bom, eu sou Carla Torres, tenho 66 anos, sou branca, né? Estou com uma blusa rosa antigo, né? Estou me sentindo assim meio que, eu sempre digo que quando eu estou, né, para frente do microfone, eu sou meio que chuca, né? Falo muito, todo mundo sabe que eu falo demais, mas eu sempre gostei, não gostei de crianças, não, porque para ser conselheira tutelar de crianças tu não precisa gostar
inteirar do assunto sempre, porque a lei muda todos os dias e tu tem que estar sempre procurando, né? Proteção integral, não é só, eu vou tirar um bebê daqui, botar ali, ele vai trocar um bebê. Isso é cuidar de criança, você gostar de criança, né? Mas não. A proteção integral, ela traz outros, né? Outros atributos, tu tem que ter, né? Conhecimento, tu tem que ir atrás de o que fazer para melhorar a vida dessas crianças. E às vezes nem sempre é legal. Tu tem que às vezes ir atrás de quem vai procurar uma UTI, né? Uma UTI neonatal, né? Muitas vezes não tem, e aí tu vai dizer, mas e agora? Eu já ouvi isso, né, de médico. Tu quer que eu tire uma criança para salvar outra? E ninguém entende isso. Isso é muito sério. Isso é muito complicado. Então no PPCAM, mas ele aprontou, ele fez, e daí eu tenho que ainda proteger esse adolescente? Como assim? Ele denunciou, ele estava no meio do tráfico, eu tenho que proteger, pagar para proteger? É difícil, é muito complicado. E tu tem que gostar disso, e não gostar da criança ou do adolescente. Então, eu acho que se a gente entendeu, Carla, tem que gostar no sentido de dar garantia, independente do que tenha acontecido, né, com essa criança, com esse adolescente, e tu agora trouxe a questão ali do PPCAM, independente do que ele tenha feito, né, que ele esteja pagando perante a justiça, a gente está aqui pensando na garantia de direitos que ele tem enquanto sujeito. Exato. É porque o que acontece? Aí eu gosto, eu me identifico com a causa, né, de 20 anos, 25 anos, né, porque quando eu comecei, eu só fui, né, eu fui voluntária, eu fui conselheira de Estância Velha voluntária. A gente trabalhou durante 7 meses, porque, veio trabalhar voluntária, então tu imaginava uma situação, né, a situação de que, quando tu é voluntária, eu sou voluntária da Caritas, eu sou voluntária da Liga, eu vou uma vez por semana, e tudo certo. Mas daí, não, a gente viu que não era assim, né. Tu não pode ser voluntária e simplesmente hoje eu vou para casa, aquela criança está em situação de vulnerabilidade, que na época nem era essa palavra, situação de risco, e vou deixar. E aí faço o quê? Né? Vou deixá-la ali, amanhã eu resolvo, semana que vem eu resolvo. E não é assim que funciona, né? Então e na época que eu comecei, lá em 99, era tudo conselho. Não existia, saiu do juizado de menores, o conselho tutelar. Daí o conselho tutelar era visto, no caso, porque o conselho é visto até hoje ainda, com olhos de quem é o protetor. Não, o conselho tutelar não é o protetor da criança ou adolescente, ele cobra a proteção. Então, mas na época que eu comecei, a gente fazia tudo. A gente fazia toda aquela proteção que a gente hoje discute, era feita pelo conselho. Então, inclusive, hoje a gente não é cobrado. Eles vêm no conselho, se o conselho não vai, que o conselho não faz nada. Então, existiu em 25 anos, uma mudança que ainda não é entendida por muitos. E, Carla, conhecendo um pouquinho, Carla Redler, né? Um pouquinho da tua história, o que te traz a ser conselheira tutelar, como que tem sido a tua experiência, a tua visão frente à importância desse trabalho perante a sociedade, perante a garantia desses direitos ou a cobrança deles, né? Sim. Então, sou Carla Redler, morena clara, cabelos cacheados, estou com um vestido salmão de alcinha, de óculos. Então, eu sou catequista há mais ou menos 20 anos, e através da catequese trabalhava com crianças, né? E 10, 11 anos. E algumas vezes dentro da catequese eu conseguia resolver alguns conflitos familiares, conhecendo as crianças, as famílias. E aí tinha uma prima minha que trabalhava no conselho e ela disse, olha, eu acho que se encaixa contigo. Ela começou a me explicar mais ou menos, né? Porque também há 15 anos atrás não tinha o entendimento que temos hoje. E eu acho que eu vou salvar o mundo, né? Salvar as criancinhas.
Então, quando a gente entra, fora a gente tem uma visão. Quando a gente entra, né, a gente se impacta com muitas coisas que acontecem. Então, como, né, a colega Carla Torres falou, ela começou há mais de 20 anos atrás. Então, o Conselho Tutelar, ele tem aqui o ECA 35 anos, né? Esse ano se fará 35 anos. Mas o conhecimento não é o que aconteceu. O Conselho Tutelar, ele faz o trabalho que era do juiz, do juizado da infância. O município que não tem Conselho Tutelar é o juizado que resolve as situações. Então, na época, ali meio que veio o ECA e não tendo um trabalho muito a fundo específico em cima do estatuto, o que o conselheiro tutelar faz? O que um comissário, né, do juizado fazia. Ele fazia batida em festas, ele revistava ônibus, crianças e adolescentes, enfim. Então, o conselheiro tutelar, ele meio que foi aprendendo com o comissário. E ao longo dos anos, né, a Contours, onde a colega faz parte, é uma associação de extrema importância para os conselheiros tutelares, porque a gente aprende muita coisa. Então, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de proteção. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que zela pelo cumprimento de direitos, né? Então, o nosso papel é fazer com que quem tenha que fazer, né, que cumprir, o Conselho Tutelar, ele não é serviço, ele requisita os serviços. Perfeito, eu acho que a primeira coisa que e eu confesso para vocês, que o meu entendimento do conselho era que vocês existem para proteger as crianças. Então, a primeira coisa, o primeiro mito, acho que cai sobre terra, Gustavo Lumet. Porque, então, eles não protegem. O que, na verdade, eles fazem, eles identificam a violação de um direito e vocês vão buscar os órgãos responsáveis de proteção, sim, para que se cumpra os encaminhamentos. Tá. Então, vamos começar do início. Vamos traçar essa rota. Exatamente, vamos traçar a rota agora. Tá. Vocês ligaram para o Conselho Tutelar e informaram: olha, estamos aqui, vamos dar um exemplo. Vamos pensar no Rincão, que é um bairro muito grande, né? E que, por ser um bairro de periferia, às vezes, a gente sabe, né, Gustavo, que a pobreza ela não gera o acolhimento, mas a pobreza ela gera muitas negligências que podem culminar no acolhimento de uma criança. Então, vamos pensar no bairro de periferia, gente, aqui em Estância nós temos o bairro do Rincão dos Ilhéus, que é um bairro enorme, e que sim, né, a gente sabe que muitas situações acontecem. Então, chegou uma ligação, sei lá, um vizinho que está verificando que uma criança está sofrendo violência física. Bateu lá no conselho. O que acontece depois? O que vocês fazem a partir disso? Como que vocês vão verificar essa denúncia e como que vocês vão agir em caso que ela se confirme? A gente vai fazer a visita, né? A gente vai verificar se é ou não. Tá? A gente primeiro vai ver se realmente, porque às vezes é fofoca de vizinho, né? Muitas vezes a gente vê a criança grita, a criança chora por, às vezes, inúmeras coisas. Não é por estar sendo violada ou estar sendo agredida fisicamente. Caso se confirme, né, a situação de agressão, o que a gente faz? Primeiro a gente procura, né, a gente vê toda uma situação, contato assistente social, escola, vê toda a rede de proteção. Daqui um pouquinho, por que está acontecendo aquela agressão? A mãe está estressada, a mãe não tem comida para dar para a criança, aí entra assistente social, não tem condições de ir para a escola porque não tem um calçado. Enfim, são vários fatores, né, que juntamente com a rede será analisado. Daqui um pouquinho, naquele momento, pode ser que realmente não tenha condições, então a gente procura alguém da família, né, da família extensiva, que possa, né, estar com essa criança. A gente faz uma notícia de fato para o Ministério Público, né, comunicando a situação, até porque tirar uma criança da família não é tão simples assim. Então, os encaminhamentos, né? A partir do momento que a gente confirma que existe mesmo violação do direito, a gente vai procurar. Porque a mãe está com
precisando de uma internação, a mãe da usuária, a mãe está com depressão, vamos procurar a saúde, vamos encaminhar para o tratamento psicológico, se está precisando, todos os encaminhamentos. Aí sim, a criança, se não pode ficar com a mãe ou com o pai, vai para uma família, para uma tia, para alguém, para até esgotar. Vamos esgotar ali o que pode ser feito para essa criança, porque a gente vai pede, né, o psicólogo também encaminha, nós temos bastante encaminhamentos, né, a rede tem que funcionar. E é isso que é o nosso trabalho, fazer com que funcione, tá? Porque não adianta conseguir ir lá visitar se a saúde não acolher. Se nós temos nas escolas, né, que é o NAI, que daí a gente vai para a escola, ver como é que está, se o NAI está atendendo, se não. Então a gente tem bastante, e tem que Vocês têm bastante instrumentos. tem que ter, Tá. isso tem que estar funcionando. E uma questão assim, confirmou uma denúncia, tá? Aí vão fazer toda essa rede, todo esse... Já vai gerando um processo, ou isso é uma coisa interna do conselho, vocês vão abrir, ou isso já vai caminhando junto ao Ministério Público? Quando a gente consegue resolver, a rede toda de proteção consegue reestruturar a família, consegue fazer com que as coisas andam ali, principalmente para a criança, né, da forma que deveria. Então, a gente não precisa do Ministério Público, mas quando tem que tirar essa criança da família, aí a gente precisa comunicar, mas a gente precisa esgotar todos os, né, os encaminhamentos. Aí, Ministério Público. E tem também, daqui um pouquinho, algumas situações que as famílias não querem se envolver, aí a gente tenta, o último recurso é o acolhimento. E, infelizmente... Essa rede de proteção, para que todos entendam, então, aparatos da saúde, da assistência social, CRAS, CREAS, questão de atendimento especializado nas escolas, de Educação. acordo com a demanda da criança e ou daquela família. Sim. Tentativa de engajá-la a partir de vocês vão até essa família, vão tentar convencê-la que ela procure esses serviços, que é nesse sentido, então é um aconselhamento, é um encaminhamento. Porque tem uma coisa, às vezes ninguém da família extensa quer. Ninguém quer se envolver, dependendo do grau da situação né? Eu não quero complicação com o meu pai, com o meu genro, principalmente quando é drogadição, né? Ninguém quer. O que acontece? Eles vão deixando acontecer, a gente avisa, a gente busca, a gente vai atrás. Fica com a criança até conseguir resolver a situação de drogadição. Vamos supor, do pai, da mãe. Não, eles vão vir aqui buscar a criança, eles não vão deixar, eles vão incomodar. E daí eles não ficam. E o que acontece? A gente tem que ir para outra instância, que seria o Ministério Público, comunicar, aí o CREAS faz, todo mundo faz, e não tem. E aí sim, aí o que acontece? A gente comunica, é verificado, e a criança, aí meu Deus, por que tiraram nossa criança? Aí dá né? Daí todo mundo queria. Mas por quê? Porque eles querem que a gente resolva, tire do pai e da mãe e entregue para eles. Eles não se dão ao trabalho, porque não querem complicação, não querem briga com pai e mãe, eles querem resolvido. Sim. E aí nem sempre funciona. Sim. Porque o Ministério Público, o juiz, não entende que eles poderiam ter feito e não fizeram. A criança está sofrendo, a gente tem casos, né? Está sofrendo e ninguém tem coragem de enfrentar pai e mãe, ou o responsável, e ficar com aquela criança. Então eles não têm o direito de ficar, o juiz vê sim, né? Então, acho que antes da gente seguir, Mari, de seguir os próximos passos dessa rota, vamos se apegar a esse primeiro ponto de qual é a importância da denúncia, porque parece que é ali que tudo começa. Né? Exatamente. Precisa existir essa denúncia. Com certeza. Existem muitas denúncias, deveriam existir mais. Eles acham que você tem um bolinho de cristal, né? Porque o que acontece? A gente vê, às vezes, muitas, quando acontece um horror com uma criança, que a gente está vendo todos os dias, mataram, estupraram, sumiram um corpo, queimaram um corpo, mas onde está o conceito tutelar? Né? Às vezes não houve, a gente tem o caso do Bernardo, o caso do Miguel, mas ninguém avisou o conceito tutelar, ninguém teve coragem de denunciar, e o que acontece? Aí depois eles veem, mas onde está? O Conselho Tutelar não faz nada. O Conselho Tutelar só quer dinheiro. Mas, gente, se não houver a denúncia,
não existe caso. Sim. É a denúncia de extrema importância. Às vezes as pessoas, eu não quero me envolver porque eu não quero uma confusão, mas tem que ter a consciência de que está salvando uma criança, está ajudando uma criança. Perfeito. Então, o início no caso de um atendimento, muda toda a história da criança. Exatamente. A denúncia, ela pode salvar a vida de uma criança. Com Né? certeza. Agora, a Carla falou ali de algumas questões, eu lembrei muito daquele caso do Rio de Janeiro, né? Do Henri Borel, né? E aí, por se tratar, Gustavo, o Henri Borel era uma criança de classe média alta, né? E aí, talvez por se tratar até de uma família de classe média alta, a coisa tenha sido mais velada, assim, porque quando a gente está numa região de periferia, né, numa região onde as coisas tendem a acontecer e todo mundo verificar, eu acho que a denúncia, ela tende a acontecer daqui a pouco por alguém que realmente está com esse olhar atento a essa criança. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente pode dizer para quem está nos escutando, nos vendo, é denunciar pode salvar a vida de uma criança ou de um adolescente. Então, não tenha medo. Você pode ser um sujeito transformador na vida dessas crianças, desses adolescentes. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção nessa primeira parte, assim, é que eu não tinha ideia, porque as pessoas, na verdade, têm uma ideia, um senso comum, de que ligou para o conselho tutelar, o meu filho vai ser acolhido, a criança vai ser acolhida. E não, existe uma série de tratativas e tentativas, né, de órgãos envolvidos para que não se chegue no acolhimento. O acolhimento é o último passo depois de todas as possibilidades foram esgotadas. Que realmente, assim, ninguém quer dar conta, ninguém quer garantir a proteção dessa criança, então a gente vai para o acolhimento. Mas isso mudou, né, Mariana? Isso a lei mudou lá em 2017, acho que foi 2017, porque antes sim, eu sei, como conselheira de tanto tempo, nós tínhamos um abrigo em instância, e que nós, conselheiras da época, tínhamos o poder de acolher ou desacolher. Tá? Então a gente não precisava comunicar, a gente botava lá no abrigo e tirava. Né? E depois que mudou a lei, não, tu tem 24 horas para comunicar, tu pode fazer, sim, né? Quando existe risco, a gente faz e tudo certo. Mas tu tem 24 horas para comunicar, denunciar, né? Mas antes não. Então, o medo é esse. O que gerou esse pensamento de todo mundo que consegue tirar a criancinha, que a gente brinca, né? Que come criancinha, que tira, é esse. Porque até 2012 foi. Né? Isso daí, depois disso, não. Inclusive, eu lembro, porque eu fazia, né? Que eu fiquei muito brava. Porque nós tínhamos de botar lá, ficava uma semana e depois a gente tirava. Isso surgia muito efeito quando adolescentes em situação de brigavam com os pais não queriam, porque chegam pra gente, às vezes, pega que o filho é teu, não quero mais, né? E a gente colocava, eles não abriam, deixavam uma semana, e daí eles voltavam atrás e vinham. Então a gente fazia muito isso, usava muito o lar, como a gente dizia, para isso. Então, mudou muito. Então, é benéfico? Sim, é. Porque tirou de cima do conselho essa responsabilidade. Não é nós. Porque antes era tudo conselho. É o conselho que fazia, é o conselho que abrigava. Tem mais órgãos avaliadores. Na verdade, a legislação ela avançou e avançou positivamente. Vocês entendem como uma coisa positiva? Com certeza. Porque aí também... e aí eu acho que agora o trabalho que a gente tem também, Gustavo, então, é de ajudar, né, a população, a comunidade a entender que, bom, o conselho está ali para zelar, né, para que a proteção, para que as medidas de proteção elas sejam efetivas, então ela vai acionar diferentes órgãos, diferentes parceiros aí da rede, e caso isso não aconteça, sim, o final vai ser o acolhimento. E aí eu acho que também vale a gente destacar que o acolhimento, ele não é uma coisa ruim, gente, ele é uma oportunidade, tanto para essa criança, para o adolescente, assim também como para essa família tentar se reorganizar durante aquele período que a criança vai ficar acolhida. Porque um acolhimento não significa que a criança não vai voltar para a sua família. Vai ser visto ali pelo judiciário, existe um processo, mas é uma oportunidade para todas as partes, né? Ainda na questão da denúncia, eu pergunto
perguntaria para as Carlas, além de chegar ao Conselho Tutelar, esse cidadão que quer fazer uma denúncia pode fazer para outra via, ou o mais indicado é que vá diretamente até vocês, ou existem outras vias que chegarão em vocês, e como a Mari, buscando incentivar, denuncie, né? Por que não ter medo de denunciar? É a pergunta. O que as pessoas não devem ter? A denúncia, eu acho que é uma pergunta, né? A denúncia, ela é anônima? Ela pode ser anônima? Pode. Então, eu acho que vocês podem... Olha, nós, assim, nós levamos muito a sério a denúncia, né? A denúncia, ela tem que ser protegida, né? A denúncia protegida, vamos falar assim, tu chega lá no conselho, tu liga, eu não quero, tranquilo, não vai aparecer nome, não vai aparecer nada. Vamos denunciar e nós vamos atrás, vamos verificar, vamos fazer tudo o que é possível. Claro que às vezes a pessoa sabe quem denunciou, né? Daí a gente não pode fazer nada, mas a gente nunca confirma, né? Porque isso acarreta às vezes ser prejudicial tanto para a pessoa que denunciou como para a própria criança, que às vezes é um familiar, às vezes alguém que poderia ficar com essa criança um pouquinho, né? Ali quando a gente precisar. Então assim, nós temos levamos muito a sério isso. Nunca dizer isso, cara, só quando ele é fofocar, né? Um monte de coisa que não é. Mas a denúncia, ela deve ser anônima. E tem outro órgão, né? É por isso que é interessante a avaliação da rede, né? Assistente social, psicólogos, para ver até onde é verídica a denúncia, né? Então, por muitas vezes, não dá para, né, a gente ir atrás e nós, como acontecia, o conselho ia e colocava no acolhimento. Se tivesse toda essa rede, não teria por que a criança ir para o acolhimento. Muitas vezes, aquela casa, sendo daquela forma, tendo briga, sendo uma casa muitas vezes insalubre, mas é a casa da criança. É onde ela gostaria de ficar, enfim. Agora, vamos supor que a gente tem um outro cenário, tá? Uma agressão dentro da escola. Duas crianças brigaram e se machucaram e devem ser encaminhadas ao hospital. As famílias são acionadas, mas nesse caso é obrigatório acionar o conselho tutelar? É criança ou adolescente. Se for criança, a escola pode fazer um comunicado para o conselho tutelar, porque a criança comete ato infracional também, só que as medidas são aplicadas pelo conselho tutelar. E para que a gente... Por que a criança está sendo agressiva? O que está acontecendo? Quando acontece ali, não precisa chamar o conselho tutelar. O pai, a mãe, o responsável, a direção, faz todo o papel. Mas depois encaminha para o conselho tutelar para a gente estar verificando, para a gente estar vendo o que está acontecendo, fazendo os encaminhamentos, psicólogo. A criança está agredindo por quê? Pode ser que está sendo agredida. Se tratando de adolescentes, pode levar os dois para a delegacia, hospital, delegacia, faz boletim de ocorrência, enfim, e não precisa do conselho tutelar. Então, assim, gurias, aqui vamos retomar a rota, né, Gustavo? Então, a família faz uma denúncia ao conselho, o conselho verifica, confirmado aquela denúncia, é acionado toda uma rede para dar conta da resolução daquela situação. Não dando conta da situação, então, agora o conselho então se reporta ao Ministério Público, isto. Sim. E aí agora se vocês puderem então explicar pra gente qual a relação do conselho com o Ministério Público e como que o Ministério Público vai levar adiante então a confirmação dessa denúncia, né? As tentativas dessa rede de fazer funcionar e então essa família que acabou não se comprometendo na resolução desse conflito, como que é esse caminho agora? Olha, assim, a gente encaminha para o Ministério Público, mas geralmente volta para nós, né? Porque a gente faz um relatório, faz tudo o que tem que fazer para ele, explicando tudo. Ele manda de volta para nós, para a gente verificar de novo, fazer visitas, aí a gente vai pedir para ele o assistente social, mas geralmente volta para nós dar o parecer, dar como é que está a situação. Tá? Porque o pessoal geralmente eles acatam muito melhor quando vai no Ministério Público, né? Aí a gente chega com um papel,
quero resposta da relação, a Florinha lá, como é que tá, você está indo na escola? Assim vem para nós de volta. A gente explicou tudo lá, mas ele quer saber como é que está a situação. Talvez mais detalhamento, A gente manda. Isso da judicialização do processo. A gente faz a denúncia de fato, né, para o Ministério Público, e é aquilo, a gente tem que esgotar todas as possibilidades, né? Por último, o Ministério Público. E geralmente ele pergunta, né, então, mais informações, porque acredito que para ele também não é simples assim, logo acolher, né? Porque quando manda para lá é porque tá bem complicado, porque a rede, o CREAS, o CRAS, o CAPES, educação, enfim, a gente não conseguiu resolver. Foi o caso dessa menina que a gente estava conversando antes. Foi feito assim, ó, N's com CAPES, com CREAS, com saúde, com família, e não teve. Ela estava se colocando em situação de vulnerabilidade, colocando os outros, a mãe, então não tinha. A gente ia deixar fazer, como tu disse antes, vai deixar ela fazer. Não é. Cometer algum ato, né? Tem que ser o Ministério Público com a saúde. Um ato fazer. preventivo. Tu não vai deixar levar isso contigo, pô, eu não fiz nada, porque a sensação que a gente tem é que tu não fez nada, a gente mesmo. Não precisa os outros nos cobrar isso. Pô, a gente não fez nada, né? Porque uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar também, que o trabalho do Conselho Tutelar é um trabalho geralmente muito pesado, no sentido que as histórias são muito complexas, né? O entorno familiar, às vezes, de uma criança e adolescente é de extrema complexidade, assim, às vezes não existe quem vai dar conta realmente daquela criança, daquele adolescente. E aí tu vai, porque o conselho ele vai unindo a rede para formar essa proteção. No momento que a gente vai identificando que a proteção não existe, eu acredito que a gente também vai se frustrando enquanto ser humano, né? De pensar que, bom, toda criança tem que ter seus direitos garantidos, mas também tem que ter amor, tem que ter, né, limite, proteção, tem que ter alguém que olhe para ela com muito cuidado e com muito zelo. E a partir do momento que talvez vocês, na linha de frente, identificam que isso realmente é impossível, que não existe, deve também trazer um sentimento de frustração frente à situação, né, de incapacidade diante da situação. E para mim, Mariana, assim, foi muito mais difícil me desconstruir, né, porque eu vinha daquele momento em que eu fazia, eu podia fazer. Eu achava muito mais fácil eu fazer, né? Eu, inclusive, ligar para os hospitais, não tinha gerente, não tinha nada, eu fazia. Eu ligava para os hospitais para conseguir uma UTI, por isso que eu ouvi aquela resposta: conselheira, tu quer que eu tire uma criança para salvar a tua? Então, isso eu ouvi. Então, assim, é muito mais difícil para mim, hoje. Agora já não é tanto, mas no início foi muito mais difícil para mim me adaptar, a seguir o estatuto, tá? Fazer como é e que manda, do que, porque eu estou lá desde antes que elas entraram. Eu ia para a delegacia fazer tudo, eu ia para o hospital fazer, eu ia para todos os lugares. Eu fui ensinada assim, eu fui preparada para fazer isso. E aí depois não poder fazer, para mim foi muito difícil, né? E o meu cargo é eletivo, né? E quanto mais eu fazia batida na praça, quanto mais eu ia nos lugares fazer dentro do hospital, nas escolas, todo mundo me conhece por isso. Se perguntarem eu como conselheira de antes, eles vão dizer que preferem a conselheira. Pode perguntar para quem quiser, a conselheira de antes. Ai, que bom que tu voltou. Porque tu tava, então, a linha de frente, sempre. Tu tava... mas hoje, e aí a gente pode trazer essa discussão, porque eu acho que a Carla já pegou o conselho com esses instrumentos postos, né? Então, hoje na saúde, quando a gente vai fazer um encaminhamento, né, de uma criança ou adolescente para uma instituição com mais recursos de saúde, é tudo via sistemas, né? Existe uma regulação, quando a gente vai... Na questão da escola, existe uma central de vagas que vai ter que verificar onde tem a vaga, né,
se é possível, se adequa à idade, ao bairro da criança. Existem normativas que hoje vocês precisam seguir. E eu entendo isso que tu fala, mas ao mesmo tempo, Carla, eu acho que hoje vocês estão mais protegidos no sentido de que, bom, existe a violação, não vai ser tu que vai dar conta dela ali na linha de frente, seja tirando essa criança e colocando num abrigo municipal, mas tu vai acionar toda uma rede que vai pensar junto. Será que essa criança realmente não tem outra possibilidade antes do acolhimento? Né? É que antes tu tomava a decisão sozinha. Hoje eu entendo que existem dezenas de pessoas que vão ajudar vocês a pensarem, a tomar a melhor decisão. A responsabilidade ela não fica só sobre você, né? Por esse motivo que às vezes o MP volta a devolutiva para nós, né? Porque mas aí foi esgotado todas as possibilidades. Então aí é o trabalho do CREAS, do CRAS, e para que realmente não tem, né? Foram todas as possibilidades esgotadas. Infelizmente aí tem que ser às vezes pode ser que seja mais drástico no início. A maioria das crianças acabam vendo que foi melhor, né? Um acolhimento. E o que de fato faz que esse acolhimento aconteça? Já que se nota que há um movimento, não é contrário que aconteça isso, mas que se resguarde que é a última instância. Se tente, olhe de novo, é realmente o caminho. O que é decisivo para um acolhimento acontecer? Né? É o risco. A criança está em risco, a família não dá suporte, não tem outros familiares e a gente é obrigada a tirar aquela criança desse meio, né? Então, a gente coloca no acolhimento e para a rede tentar reestruturar a família, né? Tem casos que às vezes é destituído o poder familiar, né? Infelizmente, que também a família não dá conta, a família não consegue e as crianças acabam indo para adoção. Que também é o último passo dentro do acolhimento, né? Sim, porque a criança ela é acolhida, né, Gustavo? A gente vem conversando, né, com pessoas da área. A criança ela é acolhida, mas ela entrou na instituição, já é pensado o desacolhimento, né? De como isso vai se proceder, né? Daí, então, a adoção também, né, Carla? Assim como o acolhimento é o último passo, a adoção também vai ser o último passo dentro do acolhimento. O convênio, né, com a Colmeia, nossa, os profissionais lá são muito bons, são excelentes. E eles fazem um trabalho com as crianças, né? É feito a cada 3 meses, para ver se a família tem condições, audiência, enfim, né, não volta para lá. E esse cuidado que eles têm, né, com a criança, depende daqui um pouquinho, logo no início, já tem alguma determinação que a criança não pode ver a família. Né? Nós nos envolvimos muito psicologicamente com o acolhimento, né? Antes de acontecia, a gente se apegava muito, a gente tinha muito, e isso para nós conselheiros era muito difícil, né? Quando a gente tinha acolhimento lá, a gente achava muito difícil. Por quê? Porque a gente que fazia, a gente levava, a gente ia lá visitar, a gente buscava e levava os familiares, a gente tinha muito. E um dia eu ouvi da juíza, nunca vou esquecer da juíza, doutora Rebeca, que disse assim: entrou lá, vocês não têm mais nada a fazer lá. E eu fiquei muito brava, muito furiosa. Aí depois eu comecei a pensar: pô, o trabalho tu fez, agora deixa os técnicos fazerem o deles, porque tu acaba te apegando e não te pertence. É que nem família acolhedora, porque tu vai para uma família acolhedora, eu sempre fui meio, né, tipo, depois você pega a criança de uma maneira e quer devolver. Era mais ou menos o que acontecia com a gente como conselho, porque eu fiquei muito tempo fazendo isso, e não é. Então, assim, o judiciário, às vezes, nem sempre a gente entende o que eles fazem. Às vezes custa a tu entender que a minha não é a mesma deles, mas eu acho que às vezes é o certo. Depois que passou aquela emoção, porque muita coisa é emoção, né? A gente dá razão. E essa divisão de responsabilidades, então, tudo começa no conselho, chega a um ponto que vai para o Ministério Público,
volta para o conselho fazer seu último parecer e quando entra na justiça, então aí encerra-se o trabalho do conselho. É uma dúvida que eu fico, Gustavo. É o Ministério Público que determina o acolhimento? Judiciário. O Ministério Público notifica o juizado da infância ou da adolescência? Ele pede o parecer do Ministério Público. Tá. Ele não faz, geralmente o juiz não faz sem o parecer do Ministério Público. E aí o parecer do Ministério Público é todo aquele trabalho que a gente já fez. Então, quando chega nele, nós já mandamos tudo para ele, tudo que a gente tinha. Então, nosso trabalho pode, já o conselho não faz nada. São aliados do Ministério Público, né? Nós somos o braço. A doutora dizia que sim, né? Mas o que acontece? O Ministério Público não vai, a gente surgiu como conselho para ser, porque eles tinham muito trabalho, então a gente abaixo do juiz, abaixo é nós. Ninguém entende isso. Eles nos tratam como se a gente fosse o puxadinho, nem a gente diz, da delegacia, o puxadinho da assistência social, o puxadinho da saúde. Não é isso que a gente faz. A gente tem um trabalho muito sério. Porque a partir do momento que tu lida com a vida de crianças, que tu vai tirar uma criança de uma família, é sério. Tu não pode simplesmente chegar lá e tirar sem ter uma base, ter feito tudo. Então é difícil, é complicado. E respondendo, Gustavo, a tua pergunta, quando vai para o acolhimento, não termina o trabalho. Por quê? Porque o Conselho Tutelar, juntamente com o CREAS, a gente precisa buscar meios para que se a família se reorganize para a criança poder voltar. Né? Então, claro, a parte do acolhimento é do CREAS, a parte dos técnicos de fazer a avaliação na criança. E a gente tem que fazer os encaminhamentos para a família, para depois poder estar recebendo essa criança e adolescente, né? Então é buscar essa oportunidade a família de se reestruturar. Exatamente. Né? Aí, juntamente com a rede ali, né? O CREAS, o CAPS, o CRAS, para a gente estar podendo, a educação, estar podendo trazer de volta, né? Sim. E, na verdade, um órgão vai alimentando o outro com informação, com dados, né? E tentando... Às vezes a gente tem reunião, porque a gente, para a criança ser liberada, para a criança voltar para a família, nós temos audiências, né? E daí vai. No caso, lá do Lar Comé, que é o que a gente tem mais agora, vai os técnicos do Lar Comé, vai o CREAS, vai a gente, né? Senta lá e ouve. E todo mundo focado naquela criança, naqueles 3 irmãos, ou aqueles 2 irmãos que estão lá. E aí todos têm que estar na mesma linha, todos têm que concordar com aquilo para o juiz liberar no Ministério Público. Senão, não. Então, assim, é muito pelo bem-estar da criança, né? Porque nem sempre o que um concorda, de repente o outro não é? E principalmente os técnicos, né? Porque quem está com a criança no dia a dia são os técnicos, né? Assistente social, os psicólogos, eles que vão avaliar. E a gente geralmente tem situações que a gente vai até o Lar Comé, conversa, né, ver como é que tá, o que é melhor para a criança. A gente traz aqui de fora, né, como que está a família, leva para eles trazem, para a gente tentar, né, buscar sempre o melhor. E para que a gente possa explanar um pouco mais para a sociedade sem identificar nenhuma história, né? O ECA, né, que está aqui inclusive ao lado aqui em mãos, né, completando 35 anos nesse ano. Que direitos são esses, né, que precisam ser garantidos, ou quais são mais violados, né, que vocês acompanham, quais são as lutas que vocês mais enfrentam e o que cabe a nós, né, a cada um de nós nessa jornada aí junto de todos esses aparatos, né, a complexidade desses casos, o que podemos fazer enquanto pessoas para estar ajudando a fiscalizar, né, ou... Uma coisa antes de responder a tua pergunta, o artigo 4 ali, né, artigo 4 dos direitos, uma coisa bem importante, que as famílias não colocam medo nas crianças e nos adolescentes em função do conselho tutelar.
Porque acontece muito. Daqui um pouquinho uma criança, ela pode estar nos pedindo ajuda e não vai pedir. Não vai falar na escola porque o conselho tutelar vai me recolher. Eu vou para o conselho tutelar. Então, eles têm essa visão. Muitas vezes a criança está ali para pedir uma ajuda, um socorro, e nem é a própria família violadora. Pode ser um vizinho, pode ser a escola, só que o medo que colocam do conselho tutelar, muitas vezes tem esse bloqueio na criança. Então, a importância de que o conselho tutelar, ele não é um órgão punitivo, né? É um órgão que zela pelos cumprimentos de direitos, né? Então, é bem importante que não coloquem medo nas crianças em relação ao conselho tutelar, que é um bicho-papão, né? E aí, Carla, o que a gente pode pensar, tá, Gustavo? Quando a Carla fala que ele é um órgão garantidor de direitos, né? Então, assim, você que está nos assistindo, claro que o conselho, quando tiver uma situação de violência e negligência, ele vai verificar e vai atrás para confirmar ou não e dar os encaminhamentos necessários. Mas a gente tem outras questões que o conselho também faz que talvez você não saiba. E daí eu vou te dar um exemplo, tá? Você tem uma criança que precisa ir para a escola e daqui a pouco a Secretaria Municipal da tua cidade ela não está garantindo essa vaga, ela não tem essa vaga. Você pode acionar o Conselho Tutelar para que ele vá verificar o que está acontecendo, para que a vaga do seu filho, da sua filha, seja garantida na educação. Tu tem uma situação de saúde, que daqui a pouco a criança precisa fazer uma cirurgia, um procedimento mais complexo, que está demorando e ela tem um prazo, o médico lhe dá um prazo, olha, em determinado tempo ela precisa fazer esse procedimento cirúrgico. Não está caminhando, a coisa está parada. O Conselho Tutelar ela vai acionar a Secretaria Municipal de Saúde para verificar o que está acontecendo. Então é isso, ele é um órgão garantidor de direitos. E aí quando a gente fala de direito, a gente fala de um todo, né? Não é só, porque as pessoas não podem associar Conselho Tutelar, tirar criança. Não. Eles fazem tantas coisas boas e tantas coisas que realmente vão garantir que o teu filho ou tua filha sejam sujeitos de direito na sociedade. E eu acho que a Carla destacou muito bem, gente. Então, assim, não assustem as crianças falando, se tu não me obedecer, eu vou chamar o conselho tutelar. Se tu brigar com teu coleguinha, o conselho tutelar vai te pegar. Não, a função do conselho não é essa. Então, é a primeira coisa que a gente precisa fazer, é entender qual o papel do conselho tutelar, e eu acho que a gente, até agora, conseguimos discutir muito bem isso, né? Avançamos muito nessa discussão. Excelente. O que eu digo assim, acho muito, né? Porque os direitos, o que eles acham? A maioria diz, o conselho só vê os direitos das crianças, não vê deveres. Não é esses direitos que os pais pensam, não é a criança. Eles têm direito a tudo e não têm deveres. Não é esses direitos que a gente fala, os direitos que eles têm, a educação, saúde, alimentação. Então, não é os direitos que os pais pensam, eles levam para outro lado, né? Meu filho tem direito a tudo e não tem que fazer nada. Esqueçam isso, não é esse o papel do conselho. Né? Eu não posso dar um tapa no meu filho porque o conselho não deixa. Eu não posso chamar a atenção do meu filho. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é outro, é garantir direitos essenciais. Teu filho não tem saúde, teu filho não tem educação, teu filho não tem comida. O artigo 4º, né, do ECA, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, zelar pelos direitos. A vida, a saúde, a educação, a cultura, a profissionalização. E é direito de todos. Artigo 98. Quando falta a família, a sociedade, o poder público, aí entra o Conselho Tutelar. Se o artigo 4º fosse cumprido, não precisava do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele entra na ausência, na comissão. E às vezes, assim, tá acontecendo uma agressão. Né? Eu vou chamar o Conselho Tutelar. Até ligar, até o Conselho se deslocar, é teu dever, é dever de todos. Dever de todos. Não do Conselho. Então, não é só do Conselho Tutelar, então é dever do artigo 4º, deixa bem claro. Primeiro a família, né? Sociedade, comunidade, poder público, que tenham, né, prioridade na garantia desses direitos.
Perfeito. Isso traz para cada um, né? Cada, Esse com senso certeza, de com certeza. responsabilidade, né? A gente precisa. Porque a gente ouve muito, né, Mariana, né? Muito, muito, muito é o conselho, mas o conselho não faz o conselho. Uhum. Mas não é o conselho, é todo mundo, É. né? Porque E eu acho que aqui ficou muito claro, Gustavo, que falta informação. Sim. Falta E a informação. desinformação. Exatamente. Existe muita desinformação, muitas coisas que a gente escuta e que caem no senso comum e que, na verdade, só desinformam, né? Talvez a gente poderia chamar hoje, nos tempos atuais, de fake news. Muita fake news em relação ao Exatamente. conselho tutelar. E aí falta informação de qualidade, que realmente o conselho tutelar é um órgão que ele está aí para zelar por aquilo que é de mais sagrado na vida de uma criança e adolescente, que é pelos seus direitos. E aquilo que a gente destacou no início, a gente já vai aqui se encaminhando também para o final, né, do programa. Denunciar, gente, é um ato de amor. É um ato de amor no sentido de que é um ato de que denunciar ele salva a vida. Ele pode salvar a vida de uma criança, a vida de um adolescente. Então você não precisa ter medo. A denúncia, ela pode ser anônima, ela não é identificada, mas tenham também muita responsabilidade, né, Carlas? Com a denúncia Sim. que vocês vão fazer, para que seja uma denúncia verdadeira, para que, né, na investigação ali, que ela se confirme, que se possa, né, dar os encaminhamentos necessários para que a gente possa ter um desfecho feliz, né? Ninguém quer tirar, gente, uma criança ou um adolescente do seu convívio familiar, do seu núcleo familiar. E isso só acontece numa medida muito excepcional, quando realmente não existe outra possibilidade. Então, assim, que a gente seja muito responsável na hora de denunciar, mas que a gente não tenha medo e que a gente saiba que a gente tem pessoas que estão zelando por um todo. Então, o Conselho Tutelar é isso, ele zela pelos direitos das crianças e adolescentes. E além de cada cidadão, né, comum, modo de dizer, acho que um importante chamamento aos profissionais da educação, da saúde, aqueles que estão na linha de frente, né, Mari? Exatamente. E que estão enxergando ali no dia a dia questões que às vezes passam despercebidas por um vizinho e tal, mas que no dia a dia, né, uma criança mais entristecida, uma criança que talvez era muito falante e de repente parou de falar, pode se comunicar, Observar, se prestar atenção na entristeceu. criança. Então, a escola, que é, a criança está ali todos os Ali, dias, eu acho que é o local onde A porta de entrada, né? é a porta de entrada das questões, mas tipo assim, também a saúde, enfim. E deveria haver mais ações, né? Eu acredito que todo município deveria. Agora tem o dia maio, agora a gente vai ter uma 18 de ação 18 maio, de né? maio, a gente tem todas as escolas, todos os municípios deveriam bater muito nesse dia, porque depois que a gente faz a ação, a gente recebe muitas denúncias, muitas. Então deveria ser trabalhado bastante isso. E ao longo do ano, né, Carla? Não numa data só específica, Exato, né? mas a gente fala no 18 de maio porque é uma data que É simbólico, é simbólico, todo mundo trabalha. Mariana, às vezes a gente acaba não fazendo o que é da nossa competência, nós no Conselho Tutelar, porque a gente está fazendo o que é competência de outros. Então, por isso que nós deveríamos fazer mais ações, só que a gente está ocupado fazendo do serviço assim, social, de Pagando psicólogo, de táxi, motorista, Uber. Então, e aqui agora eu me culpo um pouquinho também, né? Estou conselheira há 15 anos, pelo fato de não mostrar para a sociedade qual é o verdadeiro papel do Conselho Tutelar. Então, eu acho bem importante, né? Parabenizo vocês, agradeço vocês por essa oportunidade, a gente estar podendo mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que realmente é. Tem uma criança se afogando, eles não vão chamar o salva-vida, vão chamar o Conselho Tutelar. Tem uma criança pegando fogo, é o Conselho Tutelar. Então, por se tratar de criança e adolescente, tem essa ideia que é o Conselho Tutelar. Mas a gente viu, olha, o artigo 4, que é dever de todos, principalmente da família, né? E da sociedade em geral. E é aquilo, né, Carla? Uma criança se afogando, a gente vai chamar um salva-vida, vai chamar o corpo de bombeiros, né? Então a gente tem que ter também bom senso, Cada né? um dentro do seu papel. Em cada situação a gente precisa ter o bom senso de saber quem naquele momento ali crucial a gente vai chamar, e não que a gente não possa notificar depois o conselho, Com a gente precisa certeza. levar a informação, mas a gente precisa saber que na hora que uma criança sofre um acidente na rua, a gente não vai chamar o conselho, a gente vai chamar o corpo de bombeiros para que ela seja conduzida a um hospital. E nessa visão de salvar, não exatamente literalmente a vida, entender que essa criança está numa posição que que precisa. nós adultos, né, Uhum. temos que Zelar por ela. zelar por ela, né? Que ela precisa. Eu trabalhei com a Carla agora, no mês de janeiro, nós estávamos juntas e a gente
Pô, quanta coisa a gente fez, quanta coisa a gente pode fazer. A gente chamou o seu Plínio lá e disse, ó, vamos voltar, vamos retomar. E, sabe, dar um up, assim, vamos começar. Agora tu nos chamou, a gente até agradece, como a Hedler disse, né, e o Gustavo também, a essa oportunidade, porque a gente, sabe, cria assim uma vontade de novo, vamos fazer, vamos, porque a gente sempre fez, a gente sempre trabalhou nisso e gosta, porque sabe que isso traz resultados para as nossas crianças e Muda a adolescentes. vida, né? Muda, não é nós, porque eu disse, a minha vida está resolvida, Uhum. da Hedler está resolvida, a tua, Mariana, mas as das crianças, não, elas estão começando, elas têm que ver, pensar, né, que elas podem, às vezes, elas acham que não, elas pensam, não tem, eu não tenho com quem me apegar. E não E tem. muitas vezes também na sala de atendimento, tu tá ali com um pai e uma mãe que cometeu alguma violação. Eu sempre eu tenho essa ideia assim que eu jamais eu vou estar tipo, ai, eu trouxe meu filho aqui para dar um susto, xinga ele, enfim, não é esse meu papel. Eu não sei pelo que aquela criança passou. Por mais que a violência venha do pai e da mãe, eu não sei por qual situação eles estão passando. Então a gente procura se colocar, eu principalmente procuro me colocar no lugar da família. E para isso, eu não sou psicóloga, né? Eu não sou assistente social, por mais que daqui a pouquinho eu tenha formação. Mas nesse momento eu sou conselheira tutelar e eu vou passar para a rede. Eu vou encaminhar para o psicólogo, vou encaminhar para o CAPS, vou encaminhar. Daqui a pouquinho o pai bate na mãe, enfim, é um problema de alcoolismo, que é uma doença. Então, eu acho bem importante, assim, os profissionais, principalmente que atuam na área direitos humanos de criança e adolescente, ter esse cuidado e esse olhar, quem está na minha frente, né? Eu me colocar no lugar das pessoas que estão ali, sendo a criança, sendo o pai, sendo a mãe. Às vezes tu fica indignada, poxa, bateu, enfim, ali, machucou a criança. Claro, né? A gente vai fazer os encaminhamentos legais, boletim de ocorrência, tudo que for necessário. Mas o que levou, né, fazer isso? De repente, naquele momento, essa pessoa fez, mas não é a pessoa. Na vida inteira dela, ela não é isso. Está passando por um momento difícil. Eu acho importante isso também, a gente se colocar no lugar das famílias, né? Perfeito. Perfeito. Então tá, Gustavo. Estamos caminhando aqui para o final desse episódio, agradecendo muito a presença da Carla Hedler, da Carla Torres, né, dessa conversa que foi fundamental para a gente realmente entender o papel e a importância do Conselho Tutelar. A gente pede, então, que vocês nos sigam nas redes sociais, através do nosso Instagram, @arota-do-acolhimento. Ali a gente vai disponibilizar material informativo, levar informação de qualidade e por hoje é isso, né, Gustavo? Por hoje é isso, e no próximo episódio a gente vai seguir aprofundando a importância de uma equipe multiprofissional, então os psicólogos, assistentes sociais já na situação de acolhimento, então desse trabalho em rede, a continuidade. Agradecer por essa conversa maravilhosa, produtiva. Nós que agradecemos, e que né, a com oportunidade. certeza a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo e teria assunto, né, gente? Então, Com certeza. vamos seguir levando informação e quem sabe a gente se encontra ali na frente novamente. Obrigado pelo convite, né? E estamos aí, né, Redri? Com certeza. Muito obrigada.